comentando e indicando hoje o livro Possessão, da autora inglesa A.S. Byatt. E eu vou me referir como A.S. Byatt, tá? É o nome de casada dela, o nome de solteira, o sobrenome de solteira é Duffy. Mas se vocês ficarem interessados e forem atrás do livro dela, é por esse sobrenome que vocês vão encontrar, bem provavelmente. E eu já vou dizer, vale a pena ir atrás, vale a pena procurar, vale a pena garimpar, porque é um baita de um livraço, muito inteligente, muito interessante. E, inclusive, eu achei ele por um preço muito camarada, R$14,90. R$14,90 por esse livro. Recomendação muito fácil, muito fácil. Mas beleza, sobre o que fala Possessão? Possessão é largamente uma história de romance, é uma história de relacionamento amoroso, em que a gente vai acompanhar basicamente duas épocas diferentes, em que a ação vai se passar lendo cartas, lendo diários, lendo poemas, em que o atual acontece mais ou menos na década de 80, inclusive, né, só para contextualizar, esse livro aqui é de 1990, mas a ação se passa em 1986, 85, se eu não me engano. A gente acompanha esse estudante, esse acadêmico que é especialista, estudando a obra desse poeta do século XIX, esse poeta inglês, o Henry Ash. E ele, lendo uma das anotações, um dos livros pessoais da coleção do Ash, ele descobre essas cartas, e quando ele lê essas cartas, novas informações a respeito do poeta começam a desabrochar. E daí então o livro vai se passar nesse presente da década de 80 e também mais ou menos na década de 50 do século XIX, década de 60 do século XIX, e praticamente toda a ação desse passado acontece conforme eles vão revirando cartas, revirando anotações. E o que é muito inteligente, qual que é a graça desse livro? O que faz com que ele não seja só uma história de romance, uma história de mistério? É o jeito que a Byatt escreve, o jeito que ela passa pra gente essas informações. Ela recria essas duas épocas. Na época atual, esse narrador em terceira pessoa, em que a gente vai realmente de forma totalmente onisciente acompanhando as coisas se desabrocharem, com personagens que são muito interessantes, mas alguns lugares comuns, tá? O personagem principal, que é o Roland, e o que vai fazer esse par investigativo com ele, que é a Maud, são levemente lugares comuns, mas ainda assim muito interessantes. E quando a ação volta para o passado, lá no século XIX, ela acontece através dessas cartas, dessas obras literárias. E de mais de um escritor. E esse trabalho de ourivesaria, assim, muito minucioso da Byatt é espetacular. Ela vai criar contos, ela vai criar todo um cânone de poemas e cartas. Esse romance passa a ser epistolar, mas também passa a ser meio interpretativo, e ela faz isso na voz de diferentes psicologias. Então tem muitos poemas criados aqui dentro através da voz desses personagens ficcionais que são muito únicos daqueles personagens. Então tem mais de um poema, mais de um poeta escrevendo, e conforme a gente vai lendo esses poemas, a gente começa a entender a psicologia por trás deles, e é feito de um jeito assim delicioso, maravilhoso. Tem pequenas fábulas dentro desse livro assim que são incríveis, muito atmosféricas, e o que é a graça é que nesse ponto de vantagem que a gente tem desse leitor onisciente, ao ler os poemas sobre o contexto, sobre sabendo o que está acontecendo na vida dessas pessoas, esses poemas eles adquirem a sua real intenção, a sua motivação realmente, como posso dizer, verdadeira e genuína, que aqueles que estão lendo no futuro não têm. E conforme eles leem esses poemas, sobre a luz dessas novas informações, muda totalmente o contexto dessas obras que já são estudadas já há décadas. Porque esse poeta, o Henry Ash, e também a Christabel, que vai ser uma outra autora de muita importância no livro, eles já são comentados, já são estudados, já são valorizados já, tá? E conforme essas informações vão se desenrolando, novas análises, novas hermenêuticas, digamos assim, começam a aflorar e colocam algumas coisas em questão. E é muito interessante ver isso desabrochar com muita inteligência e também com muita versatilidade. É uma obra que contém várias outras obras dentro dela, e é isso que faz Possessão ser uma leitura muito dinâmica, muito interessante e extremamente inteligente. E é uma história romântica, mas a graça dele é que ele vai oferecer outras coisas, outros temas, e um dos temas que eu acho muito interessante é sobre essa construção do mito, como que essa exegese bem minuciosa, feita de forma acadêmica em cima de obras literárias, muda conforme novas informações vão aparecendo.
novas cartas, poemas escondidos, obras que não foram publicadas, como que a psicologia do autor vai mudando a interpretação dessas obras. E essa construção e quebra de mito recorrente dentro desse livro aqui é o que faz com que a leitura dele seja mais interessante sobre a minha perspectiva. Talvez você goste por conta do mistério, talvez você goste por conta do romance. Eu gosto demais por conta desses diálogos feitos entre décadas, entre séculos diferentes e sobre diferentes formas literárias. Lendo, é claro, fica muito mais claro do que eu estou querendo dizer. Inclusive eu tenho que colocar aqui como um ponto negativo dessa edição, é que às vezes a fonte fica extremamente minúscula. Não sei se dá para ter uma noção aqui no vídeo, mas às vezes vocês vão precisar quase que de uma lupa para conseguir ler alguma dessas cartas, algumas dessas obras, mas ainda assim, livraço que oferece demais, oferece muito mais do que só um romance. Como eu disse, tem pequenas fábulas, pequenos contos aqui que por si só já são assim muito curiosos, muito maravilhosos, te faz querer ler mais a respeito, mais dessas obras, desses autores ficcionais que infelizmente não existem. Muitos desses poemas é interessante ver como que o estilo, como que a forma muda para passar a psicologia desses personagens aqui. Inclusive tem algumas partes em que capítulos inteiros são leituras das obras mais importantes desses poetas, então conforme a gente vai lendo e vai contextualizando por que eles são importantes para a literatura inglesa, ou mesmo além, a literatura mundial, não são só citadas as obras, elas de fato, eventualmente, vão ser apresentadas para o leitor, e isso é uma coisa que eu acho muito, muito interessante, muito delicioso de acompanhar. Tentei encontrar um exemplo aqui, então tem capítulos que são inteiros as obras desses poetas ficcionais. Se você gosta desse tipo de coisa, se você leu Fogo Pálido, imagina que isso aqui não é exatamente o que Fogo Pálido oferece, mas tem aquela ideia de uma obra dentro da obra que vai sendo comentada, e aqui ela faz de um jeito assim muito, muito instigante. E eu acho que a minha recomendação maior desse livro é para aqueles que de fato gostam demais da literatura como meio de transmissão de emoções e de artes e de diferentes interpretações, porque aqui é legal ver como cada personagem vai valorizar um artista e vai valorizar uma obra de um jeito pessoal que está associado à psicologia daquele personagem, da interpretação daquele personagem, da experiência dele. Então não tem essa interpretação universal, digamos assim, e isso que eu acho muito interessante, você acompanhar essa hermenêutica individual criada dentro dessa obra. Então é sim um romance, mas é um romance que vai utilizar desse meio para discutir interpretação de literatura basicamente. E só pelo fato que ela consegue emular muito bem essas diferentes épocas, essas diferentes vozes, quando a gente está lendo a parte epistolar do livro, eu pelo menos me senti muito imerso nessa Inglaterra vitoriana do século XIX, as descrições das praias, das pradarias, das casas antigas, assim, é tudo muito delicioso, tudo muito sinestésico, ela consegue escolher exatamente os termos para nos colocar naquela cena, mas como eu disse, não é um livro muito cinético, muito da ação acontece revirando papéis, lendo cartas, e quando ele de fato adquire um certo momento, essa certa velocidade, eu achei que funcionou muito bem. Eu tenho algumas críticas sobre algumas passagens que são muito romantizadas, assim, muito exageradas, essas coincidências que acontecem, que eu não sou muito fã. A conclusão da história, a conclusão de um certo romance aqui, eu achei, eu não vou dizer cafona, mas eu achei muito seguro. Como eu disse, algumas conveniências que acontecem para que a trama de fato vá para frente, eu não sou um grande fã, mas de todo o resto eu vou dizer que não mancha a minha experiência no livro, ainda assim é uma baita de uma leitura que constantemente você vai sendo surpreendido, então Possessão, inclusive o nome Possessão, vale a pena vocês anotarem as vezes que esse termo aparece no livro. Aparece lá numa situação do John Donne, aparece numa situação do Balzac, faz parte do título de um dos poemas mais importantes desse poeta ficcional que é o Henry Ash. Então é legal acompanhar como que esse termo ele vai adquirindo diferentes significados. Então fica a dica de hoje, esse livro maravilhoso que é Possessão, da autora inglesa Byatt. Vale a pena ler, vale a pena garimpar, e é aquele negócio, se achar por um preço bom, compre, vale a pena.